Juízes, capítulo 16, a partir do verso 4, diz assim: Depois disso, Sansão se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Então os governantes dos filisteus foram falar com ela e lhe disseram: Convença-o a revelar em que consiste a sua grande força e como poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, para que assim possamos subjugá-lo. Cada um de nós dará a você 1.100 moedas de prata. Então Dalila disse a Sansão: Peço que você me conte em que consiste a tua grande força e com que você poderia ser amarrado e subjugado. Sansão respondeu: Se me amarrarem com 7 cordas de arco, ainda úmidas, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Os governantes dos filisteus trouxeram a Dalila 7 cordas de arco, ainda úmidas, e com as cordas ela o amarrou. Dalila havia deixado alguns homens escondidos no seu quarto. Então ela disse: Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Mas ele arrebentou as cordas de arco como se arrebenta um fio da estopa chamuscada, que é colocada perto do fogo. Assim, não se soube em que consistia a força que ele tinha. Então Dalila disse a Sansão: Eis que você tem zombado de mim e me falou mentiras. Agora, por favor, conte-me como você pode ser amarrado. Ele lhe disse: Se me amarrarem bem com cordas novas, que nunca foram usadas, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Dalila pegou cordas novas e o amarrou, depois disse: Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Dalila havia deixado alguns homens escondidos no seu quarto, mas Sansão arrebentou as cordas de seus braços como se fosse um fio de linha. Dalila disse a Sansão: Até agora você tem zombado de mim e só me falou mentiras. Diga-me como você poderia ser amarrado. Ele respondeu: Se você tecer num tear as 7 tranças da minha cabeça, e se as prender com um pino de tear, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Enquanto ele dormia, ela pegou e teceu as 7 tranças dele num tear, prendeu-as com um pino de tear e depois gritou: Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Mas ele despertou do sono, arrancou o pino e tirou o cabelo do tear. Então ela disse: Como você pode dizer que me ama, se não me revela o seu segredo? Por 3 vezes você zombou de mim e ainda não me contou em que consiste a tua força. Ela o importunava e pressionava todos os dias com a mesma pergunta, de modo que a alma dele se angustiou até a morte. Então ele contou o seu segredo, dizendo: Nunca foi passada uma navalha na minha cabeça, porque sou nazireu, consagrado a Deus desde o ventre da minha mãe. Se o meu cabelo foi cortado, a minha força irá embora, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Quando Dalila viu que ele havia contado o seu segredo, mandou chamar os governantes dos filisteus, dizendo: Venham mais esta vez, porque agora ele me contou o seu segredo. Então os governantes dos filisteus vieram até ela e trouxeram com eles o dinheiro. Dalila fez com que Sansão dormisse no colo dela, e tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça, e assim começou a subjugá-lo. Sansão havia perdido a sua força. Então ela gritou: Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Ele despertou do sono e disse consigo mesmo: Vou sair como das outras vezes e me livrarei. Mas ele não sabia ainda que o Senhor já se havia retirado dele. Então os filisteus o agarraram, furaram os olhos dele e o levaram para Gaza. Amarraram-no com correntes de bronze e puseram a virar um moinho na prisão. Então o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Os governantes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagom e para se alegrar. Diziam: O nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão nas nossas mãos. O povo, quando viu Sansão,
louvava o seu Deus, dizendo: o nosso Deus entregou nas nossas mãos o nosso inimigo, aquele que destruía a nossa terra e multiplicava os nossos mortos. Com alegria no coração disseram: mandem vir Sansão, para que eles nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere e ele os divertia. Quando o fizeram ficar de pé entre as colunas, Sansão disse ao moço que o guiava pela mão: deixe-me apalpar as colunas que sustentam o templo, para que eu possa me encostar nelas. Ora, o templo estava cheio de homens e mulheres, e ali estavam todos os governantes dos filisteus. E sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres, e olhavam enquanto Sansão os divertia. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor, peço-te que te lembres de mim, dai-me força só mais uma vez. Ó Deus, para que eu me vingue dos filisteus que furaram os meus olhos. Em seguida, Sansão abraçou as 2 colunas no meio que sustentavam o templo e fez força sobre elas, com a mão direita em uma e com a mão esquerda em outra, e disse: que eu morra com os filisteus. E empurrou com toda a sua força, e o templo caiu sobre os governantes e sobre todo o povo que estava ali. Assim foram mais os que Sansão matou quando morreu do que os que ele havia matado durante toda a sua vida. Até aí. Eu gostaria de trazer para vocês aqui algumas ênfases, alguns detalhes que talvez você nunca parou para pensar a respeito disso. Foram detalhes que o Senhor foi colocando no meu coração e eu gostaria de compartilhar com vocês. E antes de eu compartilhar esses detalhes, eu gostaria de falar algumas coisas para vocês. Por exemplo, que a falta de compreensão sobre o propósito de Deus muitas vezes nos aflige e aflige muitas pessoas. Ou seja, o fato das pessoas não compreenderem qual que é o plano, qual que é o propósito de Deus para a vida delas, essas pessoas elas ficam aflitas, ficam constrangidas, ficam tristes e vivem de maneira que meio que sem propósito mesmo, pelo fato de não entender mesmo, sem alegria de conhecer os planos ou os propósitos de Deus para a vida dela. Mas agora o que me chama a atenção aqui neste texto não é referente à falta de compreensão sobre o propósito de Deus sobre a vida de uma pessoa, mas sim a falta de vigilância e perseverança já no propósito, a falta de vigilância e perseverança no propósito uma vez já revelado pelo Senhor. Ou seja, é alguém que já conhece os planos, conhece os projetos de Deus, conhece os propósitos de Deus, e mesmo assim essas pessoas vivem como se elas não conhecessem. Pessoas que foram chamadas, pessoas que foram erguidas pelo Senhor, pessoas que foram consagradas por Deus, pessoas que foram chamadas pelo Senhor, mas vivem de maneira como se nunca tivesse ouvido a voz de Deus. E isso é muito triste, isso traz uma angústia muito grande, eu creio que inclusive no coração de Deus. É porque Deus ele tem sentimentos. A Bíblia diz que o próprio Espírito Santo ele reage com reações, ele tem reações de sentimentos, como gemidos. O Espírito Santo se alegra, Deus se alegra. A Bíblia diz por várias vezes a respeito de que o sentimento de Deus, do Espírito, do próprio Cristo, existe sentimento e existe interação entre o homem e Deus e o homem. Então as nossas ações, as nossas reações, muitas vezes movem também algumas ações de Deus. Então, a primeira coisa que eu gostaria de apontar aqui é isso. Sansão, ele sabe, desde pequeno do seu chamado, da sua separação, que ele é uma pessoa escolhida pelo próprio Deus, uma missão, com um propósito, com um plano. E este homem, ele acaba, por algum momento da vida dele, cedendo, abrindo mão de todo o seu chamado, de tudo aquilo que Deus chamou para fazer, para realizar, ou que Deus iria fazer através da vida dele, para poder se ocupar com outras coisas. Então, nós hoje aqui nós vamos falar de um homem
que foi separado para o serviço de Deus, desde lá de pequenininho, desde a sua infância. Homem que recebeu de Deus força e poder, né? Porque Deus capacitou para esse chamado, para esta obra. Então nós estamos falando de um homem que foi separado para o serviço de Deus, um homem que recebeu de Deus força, que recebeu poder de Deus, mas por conta de algumas distrações, colocou tudo que havia recebido, né? Tudo aquilo que ele havia recebido de Deus, né? Ele lançou a sorte, ele lançou por terra. Então, essa mensagem eu considero que é uma mensagem que Deus irá confrontar os nossos corações, que Deus irá confrontar o nosso chamado, que Deus irá lembrar, né, da onde Deus nos tirou, para que Deus nos chamou e aonde Deus quer nos conduzir. Então nós iremos tomar cuidado com essas distrações. Então o tema aqui da minha mensagem hoje é exatamente para combater essas distrações. Então eu coloquei como tema aqui como distrações que roubam propósitos. Eu gostaria que você pensasse nisso. Distrações que roubam propósitos. A ideia aqui hoje é nós nos livrarmos dessas distrações que muitas vezes têm nos impedido de viver a plenitude dos planos que Deus fez para nós. Então, eu quero combater aqui nessa noite hoje, né, as distrações, as coisas que podem e que vêm acontecendo, né, na maioria das pessoas, na maioria das vidas, na maioria das pessoas, dos cristãos, não só, né, às vezes das pessoas que estão ao nosso redor, mas também da igreja cristã, do cenário cristão. Eu vejo pastores, ministros, profetas do Senhor, homens que foram chamados para poder anunciar, né, evangelistas, missionários, não sei qual o título talvez que você tenha recebido, né, mas pessoas que foram chamadas, foram escolhidas pelo Senhor, porém estão totalmente distraídas, estão totalmente desconectadas dos planos e dos propósitos de Deus. E não são poucos, são muitos. Nós conhecemos muitos, e nós sabemos que no meio da igreja cristã existem muitos, e a tendência não é terminar, a tendência não é parar por aqui. Mas nós, né, que consideramos que estamos de pé, a Bíblia diz: cuide-se para que você não caia. Então eu gostaria de, desde já, que você desarmasse o teu coração, que você colocasse, muita humildade dentro do teu coração e que você viesse reconhecer nesta noite, que você abrisse o teu coração diante de Deus e que você viesse reconhecer diante de Deus, né, aonde está o teu coração, né, aonde está a tua mente, aonde é que você está afirmado, aonde é que você está alicerçando a tua vida, a tua casa, né, aonde é que você tem apoiado a tua fé, aonde é que você tem apoiado a tua família, aonde é que você tem, quais são as estruturas que têm sustentado a tua caminhada com Deus. Então, nós estamos diante de um grande dilema da vida cristã, não é mesmo? Porque eu percebo que existem, por exemplo, pastores, pessoas que foram chamadas por Deus, que estão tão preocupadas, estão tão empenhadas com os seus trabalhos, com os seus serviços, com os seus projetos, e se esqueceram para que foi chamado. Eu me vejo muitas vezes dessa forma, e eu luto com todas as minhas forças. Quem me conhece sabe que eu trabalho no mundo corporativo, eu tenho um emprego, eu trabalho numa empresa, e eu desempenho funções, né, durante a semana toda eu tenho que trabalhar, eu tenho obrigações a cumprir, e isso não tem sido fácil, eu conseguir conciliar todas essas coisas. Eu tenho lutado com todas as minhas forças, pedido ajuda para Deus, para eu não negligenciar o meu chamado, porque isso para mim é prioridade na minha vida. O meu chamado, aquilo que o Senhor me chamou para poder fazer, ou seja, a obra que o Senhor chamou, a obra que o Senhor iniciou na minha vida, é mais importante do que qualquer outra obra para mim. E eu tenho que trazer isso no meu coração, na minha mente, em todo o tempo. Tá? Então, se você tem um chamado, se você foi chamado pelo Senhor, se o Espírito de Deus testifica isso no teu coração, é o momento de nós pararmos e ouvirmos o que Deus tem falado para nós. Que existem situações que acontecem para nos distrair, para nos tirarmos do foco ao qual o Senhor quer que nós estejamos.
Deus tem um plano, Deus tem um propósito para as nossas vidas, por isso que Ele nos chamou. E as coisas, o mundo, todas as outras coisas, o apóstolo Paulo fala que nós somos aflitos, nós somos atacados por todos os lados. Não é assim que a vida cristã funciona? Nós somos atribulados por todos os lados. É de todo lado que vem a perseguição, é de todo lado que vem a aflição, é de todo lado que vem a perseguição, é de todos os lados que vem as provações, as tentações, de todo lado. Mas nós queremos que o Senhor, Ele nos livra, o Senhor nos dá livramento sobre todas essas aflições. E nós temos que hoje, em nome de Jesus, tomarmos as rédeas das nossas vidas e entregá-las na mão do Senhor. Dizer, Senhor, eu sei, eu tenho obrigações, eu tenho que pagar conta, eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar. Eu não estou dizendo aqui que o pastor, ele não pode, ou aquele que tem um chamado do Senhor, não pode trabalhar, não pode. Não, você deve trabalhar como eu trabalho, todos nós devemos trabalhar, mas isso não deve ser aquilo que move as nossas vidas. Uma vez que Deus chamou você, você deve se lembrar, você deve trazer, na ponta dos seus dedos, no mais profundo, canto do teu coração, esta verdade de que você foi chamado não para uma missão da carne, mas existe uma missão espiritual, qual o Senhor te chamou, me chamou, e nós temos que dar conta disso, nós temos que tomar conta e cuidar disso, porque são preciosidades que o Senhor entregou na minha vida. Antes de nós continuarmos aqui o texto, o Espírito Santo colocou no meu coração também aqui agora mais uma passagem que eu me lembro que dando um estudo panorâmico da Palavra de Deus para algumas pessoas específicas na igreja, nós falamos a respeito da separação que Deus fez lá no Antigo Testamento, quando Deus ele separa as terras e começa a distribuir terras para as tribos, para as 12 tribos. Deus então ele começa a dar terra, entregar heranças, terras para todas as tribos, e chega no momento em que a tribo de Levi, os levitas, eles ficaram esperando receber a sua porção, e ali eles meio que questionando a Deus, mas Senhor, todo mundo recebeu terra, todo mundo recebeu herança, e eu não recebi nada. Então o Senhor vira para este povo, para esta igreja, para esta tribo, para essa comunidade de pessoas, e fala assim: a herança de vocês sou eu. Eu sou a herança de vocês. Vocês ficaram com a melhor parte. A parte que eu deixo para vocês sou eu, é a minha parte. Eu sou a herança de vocês. E eu queria repetir isso para você que recebeu um chamado, para você que tem um chamado do Senhor. Quero dizer que a melhor parte o Senhor separou para nós. A nossa herança é o próprio Senhor. Então, deixe que aqueles que têm lutado, que têm buscado construir palácios neste mundo, deixa que eles vivam dessa forma. Mas se você recebeu um chamado do Senhor, você não tem que se preocupar com isso, você não deve buscar isso com tanta intensidade desse jeito, mas você deve priorizar o teu chamado, você deve priorizar aquilo que o Senhor te chamou. Amém? Então, contextualizados, nós estamos aqui, não é para poder trazer uma ideia que está na minha cabeça, eu não vim aqui para poder trazer o que eu acho, o que eu penso, mas a ideia que eu quero compartilhar com vocês é algo que está no coração de Deus, que está na palavra de Deus, e nós temos base bíblica para poder garantir que isso é um princípio bíblico e é algo que Deus quer trazer para nós. Amém? Então a ideia hoje aqui é nós nos livrarmos dessas distrações, que não são poucas, são muitas. O início do texto aqui, nós observamos que Sansão, ele se apaixona por uma mulher do vale de Sorek. Essa mulher chamava Dalila. E quando os governantes dos filisteus, que era o povo contrário, eram os adversários aqui do povo do Senhor, quando eles ficam sabendo que Dalila agora tem acesso ao coração, que Dalila tem acesso à pessoa de Sansão, porque nós sabemos que Sansão ele era o grande adversário dos filisteus. Sansão ele chamava os filisteus praticamente sozinho,
ele enfrentava quantos fossem necessários. Ele era capaz de desafiar um exército, sem temer o exército. E quando, óbvio que o povo filisteu sabe que existe alguma coisa sobre a vida de Sansão, que existe alguma coisa sobrenatural sobre a vida de Sansão, que existe alguma coisa que não é comum na vida de Sansão, porque nenhum ser humano comum, com sua própria força, com suas próprias habilidades, poderia fazer as coisas que Sansão fazia. Tinha a força que Sansão fazia. Se você verificar ali um pouquinho antes, né, e você ler o texto, a história de Sansão ele chegou a um ponto em que, ou até mesmo se você continuar lendo esse texto, existe um exemplo que ele pega um leão e rasga no meio o leão com a própria mão, sem nenhum objeto na mão. Ele pega um leão na mão e rasga ele no meio, como se estivesse rasgando uma folha de papel. Né? Um camarada que a Bíblia dá vários exemplos, os textos dá vários exemplos das coisas que Sansão era capaz de fazer, né, com os poderes e com a força que o Senhor colocou sobre a vida dele. E eu gostaria de já apontar aqui, desde esses primeiros versos que nós lemos aqui, que da mesma forma que Deus ele tem planos, sabe, nos coloca em seus planos. Você crê nisso? Que Deus ele tem plano para a sua vida? E que Deus ele nos coloca dentro dos planos dele? Você crê nisso? Eu creio nisso. Eu creio que Deus tem planos e que Deus nos coloca sobre os planos dele. Mas eu gostaria de te afirmar hoje, de te informar, né, ou de te lembrar que Satanás também tem planos. Satanás também trama e tem planos, e a maioria desses planos que Satanás tem é contra as nossas vidas. A Bíblia diz que o inimigo vem, ou o ladrão vem, senão para roubar, matar e destruir. Então, existem pelo menos aqui 3 planos, ou os 3 principais planos do nosso adversário, do nosso inimigo, que é matar, roubar e destruir. Então, às vezes a gente se esquece disso. A gente esquece de tudo, na verdade. Muitas vezes as pessoas, graças a Deus eu não tenho esquecido disso, o Senhor tem me lembrado de todo dia disso, eu faço, né, um exercício diário de não me esquecer, para não me esquecer disso. Mas muitas pessoas têm se esquecido, né, dos planos de Deus, dos projetos de Deus, ao qual Ele nos inclui nesses planos. E pior, além de esquecer disso, as pessoas também esquecem que existe um diabo, existe um inimigo que tem lutado ferozmente contra as nossas vidas, que tem tramado planos contra as nossas vidas, para nos destruir. Então, guarda isso no teu coração, que da mesma forma que Deus tem planos e nos coloca em seus planos, Satanás também planeja, Satanás também tem planos. E a maioria dos planos de Satanás são contra as nossas vidas. Tá? Então a primeira coisa que eu gostaria que você colocasse, a primeira observação que você colocasse aí, tá? Deus tem planos para a minha vida. Deus coloca os planos dele, sabe, na minha vida. Deus tem planos para a minha vida. Deus coloca eu no meio dos planos dele. Deus vai realizar coisas em mim e através de mim. Guarda isso no teu coração. Deus tem planos para a minha vida e Deus tem planos através da minha vida. São duas coisas diferentes, mas que são totalmente visíveis na palavra de Deus, ok? E a segunda observação que eu gostaria de fazer aqui é que às vezes os mais terríveis planos de Satanás, os mais terríveis, as construções, ou sabe, aquela construção maquiavélica, aquela coisa que Satanás tem planejado contra as nossas vidas, ela sabe como que ela se apresenta diante de nós? Você sabe como que ela vem diante de nós? Não vem com um chifre, com um rabo e com um tridente na mão, dizendo eu vou te matar. Não, vem com coisas que aparentemente são inofensivas. Então, às vezes os mais terríveis planos de Satanás vêm como algo inofensivo e às vezes como algo prazeroso. Às vezes essas coisas, essas armadilhas de Satanás não vêm como algo que grita, é pecado, mas vem como algo sutil. Guarda isso que Deus está falando no teu coração hoje aqui, em nome de Jesus.
A distração que o inimigo tem usado para a tua vida muitas vezes não vem pintada de pecado. Às vezes vem. Às vezes vem, você sabe que é pecado e você continua se distraindo com o pecado. Mas às vezes não. Às vezes vem como uma coisa inofensiva. Só que está destruindo a tua vida. Só que está destroçando a sua fé. Quantas pessoas que eu conheço que iniciaram a sua trajetória, a sua caminhada com Deus, começaram a desempenhar um trabalho bonito diante de Deus, e Deus começou a realizar uma obra linda na vida dessas pessoas, e por algumas distrações, por falta de vigilância, por falta de obedecer às instruções que Deus vem dando, essas pessoas foram se afastando, essas pessoas foram se distanciando, essas pessoas hoje já não têm mais forças para poder voltar. Essas pessoas estão cegas, essas pessoas estão surdas, essas pessoas estão aleijadas espiritualmente. Elas estão diante de um grande dilema e não têm força, não conseguem voltar mais a serem quem elas eram diante de Deus, a serem usadas da maneira que elas eram usadas, a estarem posicionadas no lugar onde Deus gostaria que elas estivessem, para que elas fossem a resposta que Deus está dando ao mundo. Entende? Então, a minha denúncia que eu venho fazer aqui hoje é para que você venha, em nome de Jesus, abrir o teu coração, o teu entendimento, e que você venha ouvir a voz de Deus, porque ainda dá tempo. Sabe, Deus, ele estende ainda um tapete de misericórdia sobre a tua vida, ao qual você ainda está em cima dele. Então aproveite que ainda esse tapete da misericórdia está sobre a sua vida. Você ainda está sobre, lugares onde reina a misericórdia, reina a graça de Deus. Então, em nome de Jesus, desperta aí você que está dormindo, você que está aí totalmente distraído, despreparado, em nome de Jesus. E lembre-se que às vezes, a maioria das vezes, os mais terríveis planos de Satanás vêm como algo inofensivo ou algo prazeroso na sua vida. Eu vejo também aqui, o coração de Sansão parando para poder ouvir as conversas de Dalila, os apelos de Dalila. Dalila chega a dizer: puxa vida, Sansão, você não me ama. Você não me ama, porque se você me amasse, você falaria a verdade para mim. Puxa vida, Sansão, você está me ridicularizando. Você não tem respeito nenhum por mim. Eu observo Dalila por diversas vezes falando isso. E ela chega a dizer assim: eis que você tem zombado de mim, e você falou mentiras para mim. Conte para mim como é que você pode ser amarrado, Sansão. Como é que eu te enrosco? Como é que eu te seduzo? Como é que eu te engano, Sansão? E eu percebo que existe essa fala, Sansão está adormecido, está encantado, ele achando que está enganando, achando que está conseguindo enrolar Dalila com esse discurso dele, brincando, zombando, fazendo piada diante de coisas sérias, onde ele deveria colocar um ponto final, onde ele deveria ter escutado o que o salmista disse, ou o que o salmista iria dizer logo em seguida, para que ele não se detesse nos conselhos dos ímpios, para que ele não se sentasse nas rodas dos escarnecedores. E eu percebo aqui que o enredo dessas conversas, dessas reuniões, que muitas vezes nós frequentamos ou você frequenta, essas reuniões não podem, destoar do propósito pelo qual você foi chamado. Em outras palavras, papo furado, você tem que sair fora de papo furado, conversinha furada, porque isso vai desviando você do propósito eterno de Deus. E antes que você perceba, você já está enfraquecido, a sua comunhão com Deus está enfraquecida, você já se desviou totalmente do seu chamado. Por quê? Por causa dos papos furados, das conversinhas que não edificam.
Então, olha como essas coisas vêm para nos distrair. Papo furado, conversinha paralela, coisa que não vai nos edificar. Pelo contrário, aquilo está, servindo como algo que está desviando o nosso coração do coração de Deus. É algo que está nos distanciando dos planos ou dos propósitos de Deus para as nossas vidas. Às vezes são amizades, são pessoas. Às vezes são pessoas, vou falar para você um exemplo aqui. Às vezes são pessoas bem-sucedidas. Às vezes são pessoas que conquistaram coisas na vida. Pessoas que conquistaram posses. Pessoas que chegaram a alguns tipos, algum tipo de, as pessoas tiveram algum tipo de conquista, de status ou de fama, ou posses. E sabe o que acontece? Você quer ser como esta pessoa. E sem que você perceba, você quer ser essa pessoa. Só que eu quero denunciar isso hoje em nome de Jesus. E dizer que Deus não te chamou para ser como esta pessoa. Eu estou falando para aquelas pessoas que têm um chamado de Deus, que foram chamadas por Deus. Aquelas pessoas que foram separadas por Deus. Deus não te chamou, meu irmão, para que você fosse um famosinho, para que você fosse uma celebridade. Não, Deus não te chamou para isso. Mas Deus te chamou para que Ele fosse conhecido através da sua vida. Deus te chamou para que o nome dEle fosse glorificado através da sua vida. E quanto tempo faz que você não abre a tua boca para falar de Jesus para alguém? Responde para mim. Quanto tempo faz que você não é capaz de abrir a tua boca, servo do Senhor, para poder falar do amor de Jesus para alguém? Para aconselhar alguém? Para abraçar alguém, para chorar com alguém? Para ajudar alguém? Mas tudo que o teu coração almeja é lucro. Tudo que o teu coração almeja é conquista terrena, é coisa deste mundo. Deus está falando ao teu coração hoje em nome de Jesus. E a palavra de Deus diz que quando o Senhor falar ao teu coração, não endureça o teu coração. Mas abra o teu coração para aquilo que o Senhor está dizendo para você. Porque Ele te ama, Ele te chama. E Ele quer desempenhar um trabalho maravilhoso na sua vida e através da sua vida. Deus está despertando o seu povo, a sua igreja. E não é momento de nós pararmos para poder ficar ouvindo as multidões, para ouvir os conselhos, os temores do mundo. Onde está o povo que chama pelo nome do Senhor? Onde está um povo que sabe que maior é o Deus que está em nós do que este que está no mundo? Nós estamos diante de uma epidemia onde nós tememos muitas coisas, nós temos responsabilidade para com o povo, para com as coisas, mas nós não podemos nos acovardarmos diante do mundo, diante das más notícias. O que você tem feito dentro das possibilidades, dentro dos recursos que nós temos hoje, dados pelo Senhor, dentro da força que o Senhor nos deu, dentro do poder que o Senhor colocou sobre as nossas mãos, dentro dos recursos que o Senhor colocou sobre as nossas vidas, o que você tem feito para o Senhor? É momento de nós pensarmos e refletirmos a respeito disso. Porque se você não fizer nada, sabe o que vai acontecer? As suas forças serão minadas, meu irmão. E muito em breve, você não terá mais forças, você não terá mais ânimo, e você vai começar a questionar o teu chamado, se isso já não começou a acontecer na tua vida. Você vai começar a questionar o teu chamado, mas na verdade não é porque existe dúvida a respeito do teu chamado, porque Deus já deu elementos suficientes para mostrar para você o quanto Ele, Ele colocou, depositou sobre a tua vida. Força, o quanto Ele depositou na tua vida de conhecimento, o quanto Ele depositou na tua vida de graça, o quanto Ele depositou na tua vida da presença dEle, que é tudo que nós precisamos para desempenhar o nosso trabalho, ou o trabalho do Senhor através das nossas vidas. Mas enquanto nós insistirmos com essas reuniões, com essas amizades, com essas conversas, ou com essa mentalidade
nós iremos sofrer, irmãos. Ou você vai sofrer. Assim como uma pequena infiltração dentro de um edifício, uma construção. Uma pequena infiltração. Se essa pequena infiltração ela não for remediada, se ela não for vasculhada, tratada, ela pode colocar um edifício todo gigantesco ao chão, pode destruir um edifício todo. Assim como uma pequena infiltraçãozinha pode colocar um edifício gigantesco no chão. Eu quero dizer para você que as aparentes pequenas distrações que nós temos nas nossas vidas, que aparentemente são pequenas distrações, eu quero dizer para você hoje, diante de Deus, que essas distrações, elas podem te levar para as maiores angústias da sua vida. E até mesmo ela pode pôr um fim no seu chamado, no seu ministério aqui na terra. Pequenas distrações pode destruir tudo, acabar com tudo. Existe um texto que o apóstolo Paulo fala, que diz que as más conversações corrompem o quê? O que essas más conversações corrompem? Os bons costumes. Você moralmente era uma pessoa boa, correta, íntegra. Mas o apóstolo do Senhor está dizendo que as más conversações, ela vem, começa a corromper, começa a destruir. E quando você menos espera, você vai ser uma pessoa teórica, uma pessoa vista pela sua teoria, onde nenhum Senhor que perscruta o coração, que sabe as intenções do coração, enxergará mais algum tipo de dádiva, algum tipo ou algo que o Senhor havia colocado para que você viesse desempenhar no nome e na presença dele. Entende isso? Então nós precisamos nos livrar em nome de Jesus dessas pequenas distrações, coisas que vêm para nos distrair. Nós temos que nos lembrar, nós temos que pedir ajuda para o Senhor, para que Ele venha nos ajudar a nós não deixarmos que as distrações venham nos abater, nos desviar do plano, do propósito dele. Eu sei que em muitos casos isso já aconteceu. Eu sei que sobre a vida de muitas pessoas isso já aconteceu. Se eu abrir a minha rede social aqui, o meu Facebook ou Instagram, que é um tipo de rede social, com certeza eu vou achar ali algumas, pelo menos na minha rede social eu acho pelo menos uma dezena de pastores que não estão servindo mais a Deus. E isso eu falo com grande tristeza no meu coração. De pessoas que foram chamadas por Deus, pessoas que foram selecionadas por Deus, pessoas que têm chamado do Senhor. E não é pessoas que não têm chamado, não. Pessoas que têm chamado de Deus. Pessoas que eu já vi sendo usadas por Deus. Pessoas que Deus usava de maneira poderosa. E hoje são pessoas que vivem vidas seculares. Pessoas que vivem vidas que não seria dignas nem de dizer que são cristãs. É com tristeza que eu digo isso. Pessoas que vivem totalmente desprendidas de qualquer tipo de temor a Deus. Não estou julgando, não. É através dos atos, das atitudes, das conversas, dos posts, de tudo aquilo que ela mostra, para que todo mundo veja. Não é assim? Porque se a pessoa posta é porque querem ser vistas. Então, se uma vez a pessoa posta, coloca para todo mundo ver, então nós podemos tirar as nossas conclusões. Mas eu não vim aqui para apontar nome, não vim aqui para apontar pessoas. Mas eu vim para dizer para você que há esperança. Que há sim chance. Existe sim esperança. Enquanto houver vida, enquanto nós estivermos sob um tapete de misericórdia e de graça, existe esperança ainda. Não só para a tua vida, mas para o teu chamado, para o teu ministério. É o que a palavra de Deus diz aqui, no texto ao qual nós estamos tratando hoje. Em todo tempo,
Deus, ele prova o seu amor, a sua misericórdia. Em todo tempo nós observamos isso. Deus provando o amor, Deus provando a misericórdia. Mas isso não impede, irmãos, que Deus exerça a sua justiça. Conversava ainda hoje com a minha esposa sobre isso. Hoje existe um evangelho liberal. Existe hoje um discurso liberal, onde pessoas que desenvolveram uma mentalidade filosófica, pessoas que são conhecidos como pensadores, pessoas que falam e falam muito bem a respeito da Bíblia, a respeito das coisas de Deus, em nome de Deus, e fora também das Escrituras. E essas pessoas, elas, para conquistar, não sei se por este objetivo, mas acaba sendo isso, essas pessoas, para que elas venham ganhar voz a um nicho de pessoas, a um núcleo de pessoas, porque existe uma geração hoje, que é uma geração que diz assim: Jesus é amor, Deus é amor. Não importa a maneira que você vive, não importa o que você faz, não importa a maneira que você se comporta, Jesus é amor. Jesus te ama de qualquer jeito que você é. Jesus te ama você fazendo o que você está fazendo. Jesus, ele é amor acima de todas as coisas, ele é perdão, ele é graça sobre todas as coisas. E isso é uma fala mentirosa. A mesma intensidade de que Jesus, ele é amor, ele realmente é amor. Realmente Jesus é amor, mas ele nunca deixou de ser justiça. Deus, ele é amor, e Deus, ele é justiça. Nós não podemos engrandecer um atributo de Deus, ou uma faceta de Deus, ignorando todas as outras faces de Deus. Porque quando eu faço isso, eu pinto um Deus mentiroso. Eu pinto para a pessoa, apresento para aquela pessoa um Deus incompleto. Então Deus, ele é misericordioso, sim, ele é misericordioso, ao ponto, sabe, de nos justificar através do seu Filho. Então a misericórdia de Deus é tão grande, a graça de Deus, o favor de Deus é tão grande sobre as nossas vidas, que ele foi capaz de entregar o Filho dele para morrer por nós. Entende? Se você perguntar para o Filho sobre este favor, sobre essa graça, o Filho vai dizer: custou a minha vida. Para que essa graça fosse manifesta em nós hoje, Cristo teve que morrer, teve que padecer por nossa causa. Agora você pergunta para o Filho, você pergunta para o Cristo: qual que é o estilo de vida, Cristo, que você espera de mim? Então o amor de Deus não anula as nossas obrigações. Não estou dizendo a respeito de salvação, deixando claro aqui que aquilo que nos salva é o fato de nós crermos na suficiência de Cristo, na suficiência da morte e da ressurreição de Cristo, que nos substituiu na cruz do Calvário. Ponto. Não tem negociação. É o amor de Deus entregando o Filho dele. É graça sobre graça. É favor imerecido. Nós não merecemos a salvação que Cristo nos deu na cruz do Calvário. Ponto. Mas agora, quando nós falamos de vida com Deus, de relacionamento com Cristo, nós temos que continuar lendo as Escrituras. Nós temos sim que ouvir o que Paulo diz. Nós temos sim que ouvir o que Pedro diz. Nós temos sim que ouvir o que João diz. Nós temos sim que ouvir o que Deus disse através da vida desses homens. Amém, irmãos? E eu percebo que em todo tempo Deus ele tem provado o seu amor e a sua misericórdia. Isso é inegável. Mas em todo tempo Deus também exerce a justiça dele. Inclusive Deus diz na sua palavra que ele não pode voltar atrás da sua palavra, do que saiu da boca de Deus. Deus não pode voltar atrás daquilo que ele determinou que fosse daquela forma.
E uma das coisas que está escrito na palavra de Deus é que aquele que semeia na carne vai colher na carne. Aquele que planta na carne vai colher na carne. Então, nós iremos até o último dia das nossas vidas nessa terra. Nós iremos ser totalmente os autores ou aqueles que dirigem as nossas próprias vidas. Nós seremos os responsáveis, pelos nossos atos, pelas nossas escolhas, mas nós seremos escravos, nós seremos reféns dessas mesmas escolhas, ou seja, das consequências dessas escolhas. Você pode fazer o que você quiser, só que você vai ser escravo da consequência dessas escolhas que você tem feito hoje. Então, estas coisinhas, inofensivas, aparentemente inofensivas, ela vai te colocar num lugar mais para frente em que você não vai ter escolha, a não ser encarar de frente as consequências de tudo que você tem feito hoje, de todas as distrações, de toda a perda de tempo. Deus tem falado para pessoas se consertarem. Deus tem falado para pessoas que pessoas o levem a sério. Pessoas que tomem decisões sérias diante do Senhor a respeito da sua vida, a respeito daquilo que você tem feito da sua vida. E pessoas têm ignorado. Quero dizer para você, em nome de Jesus hoje, ouça o que o Senhor tem dito para você. Antes que venham coisas tristes sobre a tua vida, antes que venham consequências tristes. Não é que Deus vai jogar praga na tua vida, Deus vai fazer, não é isso não. É causa e efeito. Sabe? Aquele que planta vento, colhe tempestade. Aquele que tem vivido sobre imoralidade sexual, presta atenção nisso aqui. Aquele que tem vivido com práticas sexuais fora do casamento, como se nada fosse, não fosse acontecer nada. Quer dizer para você que você está correndo perigo, meu irmão ou minha irmã. Existem doenças, existem gravidez indesejadas, existem troca de sentimento. Você acha que você domina o seu sentimento? Muitas coisas podem acontecer. Eu não estou dizendo isso para que você venha parar de pecar ou parar de fazer por causa do medo. Não é isso. Eu não trabalho com o evangelho do medo. Mas eu, como pastor da sua vida, eu tenho que abrir os teus olhos e dizer para você: para com isso em nome de Jesus. Para com isso hoje em nome de Jesus. Porque para você isso é distração. O Espírito do Senhor coloca no meu coração que você trata isso hoje como distração. Você não encara que isso é um pecado. Você encara que isso é uma distração. Só que nós estamos aqui diante de um texto que mostra que por causa de uma distração, um homem teve os seus olhos furados, teve as suas forças minadas. É isso que você deseja para a tua vida? É isso que você quer para a tua vida? É isso que você deseja para a tua vida? Eu espero que não. Então, em nome de Jesus, abra mão dessas distrações. As distrações farão de você motivo de escárnio e zombaria. Sansão foi jogado como motivo no meio daquele povo, mais de 3.000 pessoas dando risada na cara dele. Ele virou o bobo da corte, ele virou um palhaço. Ele virou motivo de escárnio. É isso que o pecado faz. O pecado quer escancarar a tua vida, pôr você em vergonha. Quer fazer você ser envergonhado. O pecado faz isso, o pecado traz vergonha. E é isso que o diabo quer fazer na tua vida. Mulheres, meninas que estão me ouvindo aqui, sabe o que o diabo quer fazer? Ele quer fazer você ser uma mulher sozinha, com filhos, sem um pai. É isso que o diabo quer fazer. Sabe o que o diabo quer fazer? Ele quer que no registro de nascimento do teu filho não tenha o nome do pai. Homens, você sabe o que o diabo quer fazer com você? O diabo quer fazer com que o seu nome seja cair num descrédito. Que você seja conhecido como uma pessoa mentirosa. Como um mentiroso. Que quando as pessoas olharem para você, falam: sei quem é, aquele mentiroso. Aquele sem caráter.
e outras coisas mais. Então essas distrações, que aparentemente são inofensivas, fará de você motivo de escárnio e zombaria. Este é o objetivo do nosso adversário. Fazer com que os filhos de Deus sejam motivos de chacota e sejam envergonhados. Mas hoje, em nome de Jesus, abra mão dessas distrações. Em nome de Jesus. Presta atenção nisso aqui. As distrações nos envolvem como o colo da Dalila. As distrações, muitas vezes, nos colocam em um lugar confortável, atraente, gostoso de estar, como o colo da Dalila. Foi isso que aconteceu com Sansão. Sansão deitado no colo de Dalila, Dalila massageando as suas tranças, o seu cabelo, a sua cabeça. E ali seduzido, distraído, ele abre, ele confessa, ele fala, ele abre o coração dele. Sabe que um outro juiz, só que mais sábio, ele fala a respeito disso? Um conselho que ele recebeu do pai dele, Davi. Estou falando de Salomão. Salomão disse assim: sobre todas as coisas que você deve guardar, guarda o teu coração. O conselho de Davi para Salomão: sobre todas as coisas que você deve guardar, guarda o teu coração. Se Sansão tivesse recebido este conselho, talvez ele não deveria aberto o coração dele, ele não tivesse aberto o coração dele para Dalila. Contado aquilo, as preciosidades do Senhor, abrindo mão dessas preciosidades a qual o Senhor colocou, depositou sobre a vida dele. Mas sabe o que acontece hoje? A maioria das vezes as pessoas abrem os corações delas para qualquer pessoa. As pessoas abrem as intimidades delas para qualquer pessoa. As pessoas não entesouram a palavra de Deus nos corações, e aquela palavra ela entra e sai, aquela palavra não permanece. E o que essas pessoas têm guardado nos corações? É ambição, é dinheiro, é conquista, é plano. Você vai morrer, meu querido, vai ficar tudo aqui. Você tem o que comer, tem o que vestir, tem onde morar. Dê glória a Deus, dê graças a Deus, adore ao Senhor. Faça com que os recursos que Deus coloca sobre a tua vida glorifique a Ele. Não se ache melhor do que ninguém, porque você não é melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que ninguém. Não ache que você pode mais do que alguém, porque você não pode, porque a palavra de Deus diz que sem mim nada podeis fazer. Se Deus te deu, Deus seja louvado por isso. Se Deus não te deu, Deus seja louvado por isso. Talvez eu não tenha te dado ainda porque o teu coração ainda não esteja pronto para receber. Então hoje é dia de você preparar o teu coração. Hoje é dia de você firmar o teu coração no Senhor. Para que Deus possa sim depositar coisas preciosas. Deus possa colocar recursos sobre a tua vida. Para que você exalte o nome dEle através desses recursos. Em nome de Jesus. Mas as distrações nos envolvem, sabe? É o colo de Dalila. E muitas vezes nos colocam em um profundo sono. Nós estamos tão distraídos que nós estamos, sabe, totalmente desconectos de tudo que está acontecendo. Um monte de coisa acontecendo, embaixo do seu nariz e você não percebe. Eu lembro um exemplo, uma pessoa que uma vez me deu um exemplo que a pessoa ganhou 2 tartarugas. 2 tartarugas para ela cuidar. De tantos animais, Deus deu 2 tartarugas para a pessoa. Você vai cuidar dessas 2 tartarugas. Aí a pessoa disse que uma delas engravidou e a outra fugiu. O cara não foi capaz de guardar 2 tartarugas. Uma fugiu e a outra engravidou. Sabe por quê? Porque ela consegue ser mais lenta do que a tartaruga. Consegue ser enrolada, ludibriada pela tartaruga. A tartaruga com aquele jeitinho dela de mole, de lerdinho. O cara cochilou a tartaruga. Ó. Você já viu a tartaruga quando está no processo lá, quando está na desova lá, na praia? Você viu como funciona? Você acha que a tartaruga é lerda?
Não, rapidinho, na areia ela vai pro mar. Correndo pro mar. E você fica olhando para a tela, aquele bicho. Desperta em nome de Jesus, igreja. Vamos acordar desse sono. Vamos despertar aquilo que o Senhor colocou sobre as nossas vidas. Nós temos que cuidar. Nós temos que desenvolver os dons, os talentos. Sabe, aquilo que o Senhor colocou sobre a nossa... A fé nossa tem que ser desenvolvida. Eu já preguei sobre isso aqui. Deus colocou sobre as nossas vidas fé. E nós temos que desenvolver a nossa fé. Nós temos que colocar a nossa fé em prática. Em nome de Jesus. E acordar, despertar, sair fora do colo da Dalila. Aí sabe o que acontece? A gente acorda do colo da Dalila. E nós achamos que nada aconteceu. Tava o quê? Tá igual Sansão. Sansão acordou. Dalila fala para o que para ele? Sansão, os filisteus estão vindo aí. Como ela já havia dito várias outras vezes. Sabe o que ele disse? Deixa eles virem, vou fazer igual eu fiz a outra vez. Só que quando os caras chegou, ele se levantou. E sem que ele percebesse, ele estava sem força. Ele estava completamente sem forças. É o que acontece muitas vezes com muitas pessoas. Elas estão sendo minadas, elas estão sendo totalmente distraídas, estão sendo enganadas, estão sendo ludibriadas e nada acontece, nada, não está percebendo. Só que quando chegar o dia em que ela tem que dar um pulo para acordar, para tomar uma decisão, ela já não tem mais força. A história de Sansão e Dalila não é uma historinha que simplesmente nós temos que contar para as crianças da igreja, para que as crianças saibam que na Bíblia também tem super-heróis, pessoas que foram potencializadas com força, com poder da parte de Deus. As histórias bíblicas não são historinhas para que nós venhamos distrair os nossos filhos. Mas as histórias bíblicas são verdades de Deus para que nós venhamos acordar, despertar, aprender, nos apossarmos daquilo que o Senhor tem para nós. Amém? Em nome de Jesus, desperta hoje aí o teu coração. Essa palavra não tem o intuito de destruir você não, de acusar você não. Se você tem ouvido essa palavra com esse sentimento, eu quero repreender em nome de Jesus. Porque este não é o Espírito que está em mim. Porque o Espírito que está em mim é o Espírito de reconciliação. O Espírito que está em mim fala ao teu coração, porque Deus tem interesse em reconciliar a tua vida com Ele. Reconciliar ou restaurar os planos, os projetos que Deus tem para a tua vida. Não tem nada de indireta, nada de jogadinha para você aqui não, em nome de Jesus. E se o diabo está lançando isso no teu coração, com a tua boca você repreende em nome de Jesus. Essa mensagem é uma mensagem que está saindo da boca de Deus para a tua vida, para o teu coração, em nome de Jesus. Então quando nós acordamos, nós estamos sem forças, fracos e totalmente vulneráveis. Sabe o que aconteceu? Os nossos olhos foram atingidos. Assim como os olhos de Sansão foram furados, os nossos olhos são atingidos. E parece, gostaria de exaltar essa palavra, parece que não temos mais visão. Parece que não tem mais jeito. Parece que acabou. Parece que nós não vemos mais Deus. Não só os nossos olhos, mas os nossos ouvidos também parece que deixaram de ouvir Deus. Mas a história de Sansão nos mostra que enquanto houver vida, existe misericórdia. Enquanto houver vida, Deus dá a oportunidade para que nós venhamos nos erguer nele. Deus, Ele completa a obra que Ele começou. Deus não é um Deus de desistir. Deus não é um Deus que desiste das nossas vidas. Então parece que os nossos olhos quando os nossos olhos são atingidos, parece que não temos mais visão. Então o que nos resta? Ou então, e agora, o que será de nós? Como nós devemos agir? Assim como em toda a Escritura nós observamos o agir de Deus.
Se você se esforçar aí, observe como é que Deus trata com a humanidade, como é que Deus trabalha com o homem, irmãos. Deus, ele planeja, Deus executa, e Deus nos faz muitas vezes participantes de todo o seu trabalho. Deus vem e nos orienta. Deus faz com que nós venhamos perceber a sua companhia durante toda a nossa caminhada. Em todo tempo nós somos surpreendidos com as revelações de Deus, com as aparições de Deus. Deus se revela em muitas coisas, de muitas formas. Quantas vezes nós observamos Deus aparecendo nas nossas vidas? Quantas vezes? Quantas formas? Deus nos deixa claro e evidente que Ele está conosco, que nós não estamos sozinhos. Mas sabe o que acontece? Muitas vezes isso parece ser insuficiente para nós. E sabe o que acontece? Nós começamos a nos apoiar em coisas ou em pessoas. Nós criamos amuletos. Nós nos apegamos às vezes às próprias bênçãos. Nós nos apegamos aos recursos. Nós nos apegamos a tantas coisas. E é aí que começa a coisa declinar. É aí que começa o declínio espiritual. É que quando o que Deus fala para você não é mais suficiente, então você precisa ouvir a outra pessoa dizendo. É que quando Deus fala para você que é contigo e que Ele não vai te desamparar, que Ele é contigo e não vai faltar nada para você, que Ele é contigo e você não deve se preocupar com o que há de comer amanhã, com como vai ser o dia de amanhã, não é suficiente. Você precisa ouvir o que os noticiários estão dizendo. Você precisa ouvir o que a OMS está dizendo. Você precisa ouvir o que o seu vizinho acha, ou o que o seu parente acha, ou o que o seu pai, ou o que sua mãe, ou o que o seu filho, ou o que alguém fala, ou o que alguém está dizendo. O que Deus diz para você não é suficiente. Não estou falando que você tem que ser uma pessoa desinformada. Não. Você tem que ser uma pessoa informada. Como eu dizia alguém, você deve andar com um jornal na mão, com a Bíblia na outra mão. Ou seja, você deve saber o que está acontecendo nos dias. Quais são os dias que você está vivendo. Mas com a outra mão você deve estar lendo, sabendo o que Deus está dizendo para você. Quais são os passos que Deus quer que você dê. Não ao contrário. As pessoas estão vendo a Bíblia, o que a Bíblia fala a respeito de algumas coisas, e você vai para o noticiário para saber como que você deve agir. É o contrário, meu irmão. Você olha para o noticiário e vê quais são os dias que eu tenho vivido. E você vai para a Bíblia e fala o que a Bíblia tem para mim nesses dias. É o contrário. Porque senão você vai ser covarde para sempre. Você vai faltar vigilância para você sempre. E nós temos vários casos na Bíblia. Nós temos casos de Maria e Marta. Maria faz o que diante do Senhor? Deita diante dos pés do Senhor, não é isso? E começa a lavar os pés do Senhor. E Marta preocupada com tantas coisas para fazer, para agradar o próprio Senhor. Marta preocupada com as coisas, com as distrações. Jesus para Marta. Maria escolheu a melhor parte. Eu não sei com que você tem se distraído, meu irmão. Mas em nome de Jesus, escolha a melhor parte é o Senhor. Escolha hoje na tua vida a melhor parte. Nós temos vários casos de pessoas que se distraíram por algum momento. Faça um teste na tua casa, ou melhor, não faça. Liga o fogo ali, ó. Liga lá o fogão. Vai fritar alguma coisa, assar alguma coisa. E se distraia com alguma coisa, com outra coisa, para você ver o que acontece. Ao se distrair, vai queimar a comida. Ao se distrair, uma criança afoga na piscina. Ao se distrair, tanta coisa pode acontecer. Coisas visíveis e coisas que no momento você não consegue enxergar. Então, que esta mensagem, em nome de Jesus, que tem como tema distrações que roubam propósitos, que você hoje, em nome de Jesus, venha pedir para Deus e venha tomar atitudes, que você tenha ações a partir de agora, sabe, de que momentos com Deus, momentos que você tem com Deus, nada possa te distrair. Rede social, eu preciso falar aqui, eu ia ficar até amanhã falando do que pode estar te distraindo. A
apóstolo Paulo fala que tudo é lícito, tudo é permitido, mas nem tudo convém. Existem coisas que não convêm. Elimine da sua vida coisas que te distraem em nome de Jesus. Não se apoie no que o homem diz. Se apoie nas promessas que Deus tem para a sua vida em nome de Jesus. Nós devemos voltar urgentemente, irmãos, aos braços do nosso Pai. Ainda que você esteja manco, ainda que você esteja aleijado, ainda que você está ferido, ainda que você seja uma pessoa amputada, ainda que você esteja cego. Hoje eu pude observar um rapaz entrando no seu carro com a sua esposa, um rapaz com uma perna mecânica, sem um braço. Hoje eu pude ver, eu terminei essa semana de ver um noticiário, uma programação na televisão, em que relatam um rapaz que volta da guerra, uma série que relata um rapaz que volta da guerra, e ele volta com traumas, ele volta com cicatrizes, ele volta com marcas. E todas essas coisas foram contribuindo para que essa mensagem saísse para você hoje aqui, de Deus. Eu não sei como é que você está. Talvez você esteja cheio de mácula, cheio de marcas, cicatrizes. Pastor, eu estou manco. Eu me envolvi com coisas, eu estou todo arrebentado. Outro vai dizer, minhas pernas estão quebradas, eu não tenho força para me levantar. Eu não sei o que você vai dizer hoje diante do Senhor. Mas eu quero dizer para você hoje em nome de Jesus, ainda que manco, ainda que sem forças, ainda que ferido, ainda que aleijado, ainda que amputado, ainda que cego, eu não sei. Não sei o que essas guerras que você combateu te causou em você. Mas eu quero dizer para você, se você clamar ao Senhor hoje, o Senhor vai te usar. O Senhor vai restaurar o chamado que Ele tem para a tua vida. E que a glória que o Senhor tem não mudou. A glória que Deus tem, a glória que enche os céus e enche a terra, não mudou. Eu ouso dizer que este recomeço, eu ouso dizer que essa retomada sua, se for para a glória de Deus, será maior, será mais excelente do que aquela primeira que você viveu. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus e que Ele faça da tua vida um celeiro de bênçãos. Que Deus faça da tua vida uma vida que glorifique o nome dEle. Amém? Deus te abençoe.